Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, consegui aqui entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu estar aqui. O Wellington. Graça e paz, Adriana. Tentando aqui acionar o Wellington. Deixa eu ver aqui se eu consigo acionar ele. Deus abençoe a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Wellington vai... Deixa eu ver aqui se eu aciono o Wellington. Convidar. Entrar com... Graça e paz. Todos aí. Desculpa aí, aqui eu estava... às vezes ao vivo eu sou meio atrapalhado um pouquinho com o celular. Eu quase não consegui entrar, meu Deus. Glória a Deus. Tranquilo, que Deus está no controle de você. Você tá me ouvindo bem, ô Hélio? Tá me ouvindo? Perfeitamente, perfeitamente. Perfeitamente. Tá ouvindo agora? Bem? Estou ouvindo perfeitamente, pastor, sem problema nenhum. Bom, eu tirei aqui para a gente poder... Meu amado, glória a Deus pela sua vida. Amém, glória a Deus pela sua vida também, pastor. Irmão, que a gente viveu o princípio, né, da nossa fé e aquele tempo novo. Então, tudo isso hoje, para mim, parece os mesmos dias. Parece que foi ontem, né? Para não falar os anos, né? Para a gente ficar não revelar os anos, quantos anos já fazem, né? Você sabe que me alegra, pastor Wellington, é assim, que passou o tempo, as águas correram e a gente está no caminho da fé. Isso alegra muito, tanto eu quanto o amado, né? Isso nos traz alegria, que a gente... esses dias o pastor Jefferson, que entrou aí, um amigo meu, ele dizia o seguinte, que eu também muito preguei sobre isso. Eu não quero voltar ao primeiro amor. Você não quer sair dele, né? Nunca perdi e nem quero perder o primeiro amor, porque eu acho que a perda do primeiro amor, a volta é muito difícil. E é muito complicado voltar. E isso é bom, né? Vamos fazer uma oração, pastor. E aí o pastor vai ter liberdade de puxar o tema, ou falar. Tá bom, meu amado? Aí Tá bom, querido, pode ficar à vontade aí. É isso. Deus abençoe aí a todos nos Estados Unidos. Deus abençoe a todos os nossos amados aqui que estão entrando aqui. Né? Que a paz do Senhor ali para nossa irmã Priscila lá na Bahia, irmão Alberto, o povo também de Itabuna, lá da nossa missionária Falda, e todo o povo em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, nosso povo lá no Rio de Janeiro, com o Bispo Dário, Pastora Vera, representado aí Fábio do Rio, né? Todos os amados. E aqui em São Paulo, em geral, né? Com carinho. E aonde chegar essa palavra? Aonde chegar essa oração que nós vamos fazer hoje, nessa manhã, para a glória de Deus, que cure, que liberte, que restaure, que Deus possa entrar nos corações. Então, quero fazer uma oração, pastor, para o senhor. Pai, fique à vontade, meu querido. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Tu disse, Jesus, que quando nós pedimos ao Pai em teu nome, Ele concede, Senhor. E nós cremos, Senhor, que tu tens tido esse horário, Senhor, para alcançar almas, para curar vidas, sarar almas, Senhor, cativa, trazer liberdade aos oprimidos, Senhor, trazer, Senhor, um ano aceitável, Senhor, sobre cada coração, sobre cada filho, para apresentar, Senhor, os Estados Unidos, apresentar a casa do pastor, a sua filho, Senhor, Mateus, e todos, ó Pai, todos quantos seus parentes, sua mãe, todos seus amigos, irmãs, Senhor, e assim também a missão, assim também o Brasil, Senhor, esta terra, também declarar paz sobre Jerusalém e a todas as nações, tanto quantos, Senhor, se converterem a Ti. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida do pastor Wellington, para que Teu Espírito Santo venha falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, glória a Deus. Verdade. Tá o pastor Wagninho aí também está nos acompanhando. Logo mais ele vai soltar o mistério aí, o pastor. O homem Eu tá. creio em nome de Jesus. O homem Pastor tá. Vladimir, Deus abençoe aí o amado, a amada e a família. E vamos estar juntos hoje, glorificando ao Senhor. Amém. Hoje eu creio que o fogo vai cair aí, viu, pastor? Porque o homem está preparado, viu? Nós estávamos conversando essa semana aí, ele tem se preparado, é um homem de Deus, um homem que busca é, cada vez mais, né, o conhecimento da palavra de Deus e ele tem amor, né, pela obra. Então, quando ele é convidado, tem a oportunidade de pregar, ele se dedica, vai no fundo mesmo para poder aprender mais e mais. E eu creio que hoje vai ter uma manifestação muito grande da glória do Senhor aí hoje com vocês. Eu vou estar com, não vou falar que eu estou com ciúmes tanto, não, mas gostaria de estar aí para me receber, mas depois já me passa aí o link. Vamos ter oportunidade, pastor. Eu com certeza tenho esse carinho muito grande por vocês. O pastor Wagninho, né? Com carinho esse nome dele. Eu me lembro dele menino, magrinho, né? Fininho, como diz no atletismo, né? No futebol. E ele junior do Palmeiras ali. Então, a gente lembra aquele garoto e que ele cresceu e hoje está esse homem. Então, quer dizer, a palavra germinou, a semente ficou no coração, a semente germinou nos nossos corações, e isso é bom. Né? Isso é muito bom, isso traz alegria. Amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é santo, né? Então, essa semente foi lançada nas nossas vidas, na sua, na minha, que nós levamos tantos esses anos no Evangelho, né? Ela tá crescendo cada dia mais nos nossos corações e nós queremos expandir esse Evangelho, né? Porque é claro que é evidente que nós estamos vivendo tempos no qual a volta de Jesus se acerca cada vez mais, né? E foi esse mais ou menos um tema que eu estava orando ontem na madrugada, quando eu acordei. E, em geral, né, pastor, nós estamos vendo tempos que eu acho que nós estamos chamados a discernir o tempo, né? Nós não podemos estar mais o diabo não brinca de diabo, né? Então o crente não pode brincar de crente, né? Mas tem muito crente brincando de crente, mas o diabo não brinca de diabo, né? E ele está bem claro no que diz João 10:10, né? Que ele veio roubar, matar e destruir, né? E ele sabe que, claro que o versículo não termina aí, tem uma vírgula e fala que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância, né? Mas é claro que ele sabe que o tempo dele está bem curto, então o que ele quer fazer? Ele quer levar o máximo de almas possível com ele para o inferno, né? Então nós temos que discernir esse tempo, né? Porque muitas pessoas nesse momento, elas estão vivendo em dúvida, né? Com a incerteza do que está acontecendo, né? Eu não quero ser político ou falar de política, mas eu quero abranger algumas coisas, se o senhor me permite, pastor. Porque nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, né? Se Deus nos deu sabedoria, é para que nós possamos usá-la, né? Então, eu acho que é importante, né, o povo de Deus conhecer o verdadeiro sentido do que é ser cristão e o que é ter a palavra dentro dos nossos corações, né? Se nós, como o senhor acabou de falar, né, a palavra a semente tem germinado, se nós estamos na obra, se nós vamos à igreja, se nós escutamos a palavra, se nós lemos a Bíblia, então nós temos que ter um pouco de conhecimento de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então existem muitas incertezas, né? As pessoas ficam com dúvidas, tomo vacina, não tomo vacina, faço isso, não faço aquilo. E se nós formos na palavra, nós vamos ter resposta para tudo isso, né? Porque tudo que nós fazemos, né, é por Deus e para Deus. Se nós fazemos as coisas por Deus e para Deus, nós temos que ter certeza, se nós fizermos uma coisa e orarmos, Deus vai nos dar o respaldo, independentemente se aquilo não for uma coisa de Deus, né? Um exemplo que eu falei, né? Todo mundo às vezes fala, né? Eu escuto vários pastores às vezes pregando, não faça isso, você tem que tomar vacina, você tem que ser... Eu acho que Deus nos deu o livre-arbítrio e cada qual tem o livre-arbítrio de escolher. Se a pessoa ela se sente, né, apta a tomar essa vacina, que ela vai e tome a vacina. Amém, glória a Deus. A palavra de Deus fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você sente paz no teu coração não te condena, está em paz com Deus, né? Então, amém, glória a Deus por isso. Você tomou, você está em paz, amém, glória a Deus, morreu o assunto e continua vivendo a sua vida. Não condene aqueles que decidiram não tomar a vacina, né? Então, por isso que nós temos que ter o discernimento desse tempo, né? O diabo não brinca de ser diabo, como nós já falamos, né? Mas os cristãos, eles estão brincando de ser crente. Um pé no mundo, que nem Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Então, o que eu estava orando durante a madrugada, pastor, que eu senti de poder compartilhar, não vou estender, né? Ser direto ao assunto,
é simplesmente isso, né? A palavra, né, nós já frisamos, né, em João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Então, nós temos que buscar essa abundância no conhecimento, buscar essa abundância em todas as áreas da nossa vida, né? E uma delas a palavra fala que o diabo anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Então ele anda, o diabo 24 horas, ele está ali buscando, né, quem ele possa tragar. E o que acontece? A proteção ao derredor, a proteção do Senhor está sobre as nossas vidas. E quando nós abrimos a brecha, ao derredor, a brecha abre, o Senhor vira, né? Nós pecamos, o Senhor vira e o diabo entra, né? Aí ele entra para fazer aquele trabalho que ele gosta, que ele quer fazer nas nossas vidas. Por isso que é importante nós estarmos firmes nas promessas, né? São muitas as aflições de um justo, mas o Senhor as livra de todas, disse a palavra, né? Então nós temos que permanecermos fiel, porque o Senhor é fiel, né? Ele não nos dá prova maior do que nós possamos suportar. Então, hoje em dia, nós vemos, às vezes, as pessoas, elas desmaiarem tão fácil, né? As lutas chegam, as lutas vêm, e elas, durante a luta, elas não têm aquela força de manter firme na promessa, então elas começam a titubear e o deixa como um vento, levar para um lado, vai para o outro, hoje está bom aqui, hoje está bom ali, e vai aceitando tudo a proposta que o diabo tem para a vida delas, né? Então é importante o discernimento do tempo que nós estamos vivendo hoje, pararmos firme nas promessas, ficar firme no que Deus tem falado na sua palavra, né? A palavra de Deus, todos nós costumamos dizer, né? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em tudo eu sou mais que vencedor, né? Mas as pessoas, elas têm que entender que para que essas promessas se ativem na sua vida, está você caminhando de acordo com o que a palavra diz? Está você vivendo uma vida conforme o Senhor quer que você viva? Você não pode... O que você tem plantado para você poder colher as bênçãos do Senhor? Você tem plantado coisas boas? Então, ter o discernimento, se você tá plantando laranja, você vai colher laranja. Se você está plantando perdão, você vai colher perdão. Se você está plantando ódio, você vai colher ódio, tempestade, você vai colher coisas. Então, nós temos que entender o que nós temos plantado nas nossas vidas, né? Se Deus falasse para você hoje, né? Aqui está, eu tenho um banco espiritual e tudo que você precisa está nesse banco, né? O que você pode colher desse banco? O que você tem plantado que você pode chegar, entrar e pegar para você? É verdade. Então é importante, pastor, nós nos alinharmos à palavra de Deus, alinharmos as promessas de Deus. Nós queremos receber as promessas, temos que alinhar a palavra de Deus, nós temos que caminhar de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos em finais de tempos e as pessoas estão pensando que simplesmente só não vê quem não quer. Está tudo aí, na nossa frente. Verdade, né? Pastor, pegando o gancho, tanto é verdade que Paulo falou, em Tessalonicenses 4, o tempo da apostasia, né? Em 1 a Timóteo, perdão, a Timóteo 4, o tempo da apostasia. Então, esse tempo, ele chegou, ele não vai vir, ele chegou. E é uma realidade que o amado está lembrando, e eu tenho muito orado ao Senhor, esse período que teve de luta com o vírus, né? Com a Covid, diminuiu os tempos, você não podia ir ali, não ia aqui, não podia estar muitas pessoas. Então, eu fiquei orando e entendi de Deus que o difícil agora, a preocupação da igreja de Deus é com as 99 ovelhas. Uhum. Porque as 99 ficarem firmes. Porque a gente está buscando aquela uma, mas a 99 hoje está necessitando de fé, de força, de estar em Cristo Jesus, de crer que haveríamos de passar por esse tempo de apostasia, mas passar com a promessa. Não é verdade, pastor? Amém. Passar debaixo da promessa, porque a igreja está guardada. E isso nós não podemos esquecer, que pode haver Covid, pode haver doença, pode haver morte, mas o povo de Deus está guardado debaixo da potente mão de Deus. Então a gente vê, aproveitando seu gancho, lá no deserto, né? Veio a morte, veio a serpente matava, né? O veneno da serpente matava. E o Senhor deu providência
né, pedindo a Moisés para fazer uma arca de bronze, ela representa Jesus Cristo, e todo aquele que olhasse para ela estava curado, não morria do veneno. O que aconteceu? O poder de Deus. Quer dizer, a pessoa era mordida, morria. A pessoa era mordida, olhava, olhando para Jesus, a gente não vai ser destruído, nós vamos ser fortalecidos. Amém. E pastor, o senhor falando em deserto, é uma das coisas que vinha, né, na sequência. Um bom exemplo que nós temos na Bíblia, né, é o próprio exemplo de Jesus, quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto pelo diabo, e ele foi tentado depois de jejuar, né? Então o diabo ofereceu para ele, né, se você verdadeiramente é filho de Deus, diga essa pedra que transforma em pão. Quer dizer, o diabo foi querer oferecer as coisas do mundo, as coisas materiais, carnais, para que ele pudesse se render. E hoje o diabo tem oferecido certas coisas ao próprio crente, principalmente ao crente, porque o que está no mundo ele não está interessado, já está na mão dele. Então, o que acontece? Ele está oferecendo justamente isso, para que as pessoas possam negar a sua fé ou viver uma vida afastado da fé, né? Como eu falei anteriormente, um pé na igreja, um pé no mundo. E justamente é isso que nós temos que nesse momento vigiarmos. Nós temos que vigiarmos para que quando o Senhor fala, né, eu venho buscar um povo no meio do meu povo, é justamente um povo que está dentro da igreja. Então nós não podemos ficar, né, como as virgens ficar do lado de fora, né? Nós temos que estar preparados. Então, o Senhor, com tudo, Ele vai dar o escape. Nós estamos passando lutas, todos nós passamos lutas. O que acontece com a luta? A luta faz com que nós nos fortaleçamos e possamos cada vez mais estar fortes, né? Jó é um grande exemplo disso. Todos, José, todos, se nós formos buscar cada personagem na Bíblia, são exemplos para que nós possamos seguir essa linha, né? Poder crer. Então, são essas coisas, né? Porque a palavra fala que Deus não vai sentar mais que nós possamos resistir, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, o que acontece? O trabalho dele é esse, tá aí atormentando dia e noite e fazendo com que as pessoas se apartem dos caminhos do Senhor. Então, se nós conhecemos a palavra, né? Eu costumo dizer que quando nós conhecemos a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é como ver um filme 2 vezes. Quando você vê o filme pela primeira vez, você fica indagando o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer ali, você passa até a ser um produtor, né? Você já começa a pensar, vai acontecer isso, né? Vai acontecer essa cena, aquela cena, esse vai ficar com aquele, vai brigar, vai matar e não sei o que lá. Mas a gente não sabe, né? Então o filme toma o caminho e vai até o final conforme o produtor daquele filme fez. Mas quando você vê o mesmo filme pela segunda vez, você já sabe o começo, você já sabe o meio e você já sabe o fim. Quando você conhece a Bíblia, a palavra, você lê a Bíblia em Apocalipse, né, em Gênesis, e vai até Apocalipse lendo e conhecendo, então você já sabe qual é o seu fim. O seu fim é a vitória, o seu fim é para o céu, o seu fim é ter em abundância o que Deus já preparou para você. Mas você não pode. Então, durante essa passagem toda, nós, né, tendemos a criar ou mudar ou desviar do texto, do roteiro que Deus já fez para as nossas vidas, né? Se nós permanecermos fiéis e seguirmos as instruções que Ele nos tem dado através da palavra, o que nós vamos fazer? Nós vamos obter a coroa da vida, né? Então esse é o propósito nosso. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que, nesses tempos, entender que o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Basta com que nós nos esforcemos, sejamos valentes, para que possamos alcançar a coroa da vida, né? Então, são essas coisas, pastor, que nós temos que nos afincarmos, temos que permanecer firmes, né? Nós estamos vivendo tempos, aqui nos Estados Unidos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis também, para aqueles que moram no Brasil, acham que o Brasil está em dificuldade, que os Estados Unidos... Realmente, os Estados Unidos é um país, né, no qual as coisas, né, são mais... Você trabalha, você tem uma noção do que você pode fazer, né? A insegurança do Brasil, talvez não seja a insegurança é a mesma, não podemos comparar. Mas hoje, nos Estados Unidos, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos no qual está se manifestando o poder das trevas desse país, um país abençoado, um país no qual sempre protegeu Israel, mandou a maioria dos missionários que vão pelo mundo saíram daqui, né? Saíram aqui dos Estados Unidos. Então hoje nós temos um presidente no qual não crê em nada, ele aprova tudo ele faz as coisas que são ruins parecer boas e as coisas que são boas parecerem ruins, né? Ruins. Então, nós estamos vivendo a mesma coisa no Brasil, né? Porque as pessoas às vezes falam, mas nós não podemos misturar religião, política, essas coisas. A Bíblia é bem claro, pastor. A Bíblia é bem claro. Orar para os reis, orar para as pessoas que estão em iminência. O que significa pessoas que estão em iminência? O que significa os governadores, os governantes, os presidentes, né? Nós oramos, nós temos o poder
de escolher e eleger aquele que nós orar e escolher aquele que está mais próximo ao coração de Deus. Você não precisa ser um político, você não precisa ser um cara, como dizem aí, né, um partido ou outro. Você tem que ser do partido de Deus. Agora, como você elege a pessoa que você quer que seja o presidente da República, a pessoa que quer que seja o prefeito na sua cidade, a pessoa que quer ser o governador do seu estado. Você vai simplesmente analisar a vida daquela pessoa se ele tem um coração próximo ao coração de Deus. O que ele crê? Ele crê em aborto? Ele crê em casamentos que não são conforme a vontade de Deus? Ele crê naquilo, crê naquilo? Então você tem que seguir essa linha, porque você está plantando semente e depois as pessoas falam, mas eu fiz uma besteira, me equivoquei em tomar essa decisão, voltar para aquelas pessoas. Nós temos conhecimento da palavra. Se eu vejo que uma pessoa, um candidato, é a favor de aborto, Deus está a favor do aborto, pastor? Então, pastor, não, lógico que não. Então, é por aí que nós temos que começar a tomar as decisões. Então, o crente tem o direito, tem o poder de tomar as decisões em favor. Aproveitando o gancho, pastor, eu vou ler um versículo de Tessalonicenses 4, que diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, que por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Exatamente o que o irmão está falando. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Até aqui. Então, essa primeira palavra de 1 Timóteo 4, que fala da apostasia, eu, por exemplo, um homem me fez uma pergunta, até pública. Eu estava diante de muita gente e ele fez a pergunta, mas me deixou assim, sem jeito para responder. Senhor, sabedoria, né? Porque assim, a liberdade de Deus, ela vem através do seu povo buscar, orar, clamar, e ele governar, a Deus ser o nosso governo. E isso foi perdido. E isso a igreja tem o papel de orar, clamar. E ele me fez uma pergunta, ele disse assim, se entrar pessoas dentro da sua igreja, e sentarem lá 2 mulheres ou 2 homens, ele fez essa pergunta público, no meio de muita gente, e o que o senhor faz, pastor? E eu fiquei olhando, né, e ele falou assim, o senhor não pode me responder? E eu falei para ele, eu estava em reunião, né, pública, e aí eu peguei e falei, Jesus, me dá uma sabedoria, a resposta. Né? Aí ele falou, o senhor não vai responder, o senhor não tem palavra, o senhor põe para fora da sua igreja. Claro que não. O amor de Jesus é restaurar, é libertar, é curar. Ele falou assim, então o senhor não põe para fora, elas estão lá sentadas e estão se agarrando e querem, o senhor vai casar elas? O que o senhor faz? Olha o que ele me falou. Aí eu falei, Jesus, me dá sabedoria. E a resposta veio assim, eu não casaria, sabe por quê? Não porque Jesus não ama elas, mas porque eu conheço o preceito de Deus. E quando eu falei preceito de Deus, eu percebi que ele se desbancou, ele falou assim, eu não entendi bem qual é a palavra, eu falei assim, porque eu conheço os preceitos de Deus. Eu a amaria, elas não seriam postas para fora da igreja. Teriam que ouvir a palavra, né? Estar no lugar do ambiente da igreja, da palavra de Deus. Agora, botar para fora não, mas casar também não. Nós conhecemos o preceito de Deus. E ele falou, puxa, eu gostei da resposta. Por causa do preceito de Deus, eu falei, porque Deus tem princípios, irmão. Falei para ele, né? Falei, porque Deus tem princípio. Ele olhou e falou, eu gostei da resposta. Então, eu creio que assim como Deus tem liberdade através da sua igreja para constituir a autoridade, para que nós possamos, através da oração do corpo de Cristo, desbancar as hostes espirituais da maldade. Em Cristo Jesus, elas são desbancadas pela oração da igreja. Quando Jesus declarou que as portas do inferno, para Pedro, eu te dou a chave
ela está ligada à autoridade, ela está ligada a reverter uma situação contrária, porque é uma passagem para uma nova vida, uma passagem para a autoridade de Cristo. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. E eu creio, pastor, em tudo isso que o amado tem falado. Nós estamos nos tempos em que o Senhor chegou ao ponto da hora dele, e também de autoridade para governar. E nós vamos orar, nós vamos declarar que os principados e potestades do mal caiam por terra. Amém, pastor? Amém. Pastor, é muito importante essa preparação, né? O senhor, no momento, o senhor ficou meio desnorteado ali com relação à resposta, né? E Deus deu a palavra correta, né? Não precisou falar muito para o senhor poder explicar para a pessoa. E nós temos, às vezes, né, a tendência, muitas pessoas, elas afrouxarem nesse momento, né? O que falar, o que responder, né? Então, é importante nós entendemos que Deus nos deu a palavra, né? Ele colocou a palavra, o Senhor orou e Ele colocou a palavra correta. Às vezes não é por muito falar, é a palavra que o Senhor fala no momento que é o suficiente para convencer. E nós temos que verdadeiramente... Uma vez eu estava em Las Vegas, pastor, eu fui numa convenção e eu trabalhei aqui nos Estados Unidos com uma pessoa que hoje é bilionário. O cara é bilionário e não crê em nada. Então ele sempre soube que eu fui um cara crente, né? Eu sempre fui cristão, né? Amém. Então eu tava saindo da feira, né? Da convenção. E nós nos encontramos assim, e ele olhou para mim, né? Ele olhou para mim assim: e aí? Você continua crendo em Deus ainda? Eu falei para ele, o nome dele é Marcelo, né? Ele não é brasileiro. Eu falei assim: Marcelo, eu creio mais em Deus que eu não vejo do que eu creio em você que estou vendo, né? Porque eu sempre tenho crido, né? Ele me abraçou e falou: vamos comigo, onde você vai? Eu vou te levar. Ele estava com chofé, limusine e tudo, né? Então, pessoas como essa, nós temos que tratar com amor, mas ser firmes. Nunca titubear e deixar que a nossa fé seja abalada ou que nós vayamos por caminhos diferentes, né? Então nós temos que nos prostrarmos, e hoje, como eu estava falando, né, o Brasil, tanto o Brasil que está em épocas para ter eleição no Brasil, tudo, o crente, o cristão, ele deve se ajoelhar, sentar de pé, do jeito que ele quiser, dirigindo, e conversar com Deus. Senhor, mostra-me qual desses candidatos que eles têm um coração mais perto do seu. Qual desses candidatos que tem um temor a ti? Então, para que eu possa eleger um homem segundo o seu coração. Porque, pastor, aquilo que eu falei a princípio, toda semente que nós plantarmos, nós vamos colher. E se nós não colhermos, os nossos filhos vão colher. Então, as pessoas, elas estão brincando, porque as pessoas às vezes oferecem recursos, oferece dinheiro, oferece coisas, então as pessoas vão por esse caminho, né? O que estão me dando mais? Não é assim. Quem é o teu supridor é Deus. As suas promessas já foram estabelecidas, já foram feitas. Você simplesmente tem que receber o que Deus já prometeu te dar para você. Um grande abraço para o Flávio Trevisão. O Flavinho está aí conosco também. Flavinho, está lá na Arábia Saudita, tá lá trabalhando. Grande abraço, querido. Saudade do Flavinho. Glória a Deus. O Bruno também, um grande homem de Deus, um profeta de Deus. Uma vez o senhor tem que convidá-lo para fazer uma live com o senhor. É um homem de Deus, está lá em Curitiba. É nosso querido irmão também. Então, pastor, nós temos, né? Nós temos já, Deus nos deu o poder, né? E nós temos que eleger as pessoas segundo o coração de Deus, não aquelas que vão ser de benefícios para a nossa vida individual. Porque o que eu falei, né? Os nossos filhos, eles podem colher aquilo que nós estamos plantando hoje. Então, se nós queremos que nossos filhos sejam abençoados e colham as coisas boas, nós também temos que plantar coisas boas para que eles possam colher. Então nós temos que prestar bem atenção. A igreja, ela está um pouco escondida com relação a isso. E eu sim creio, pastor. Eu falo para o senhor, eu creio que nós devemos falar Deus do púlpito, abrir os olhos dos irmãos para que eles não se deixem levar por emoção, ou por quem fala mais bonito, ou quem oferece, de repente, uma coisa que vai ser de benefício individual para você. Você tem que crer e eleger um homem que tem um coração que você vê que os princípios dele é pró-vida, é pós as coisas que Deus estabeleceu segundo a sua palavra. Nós não podemos ter benefícios individuais por um candidato, nós temos que ter benefícios de Deus. E Deus, quando você elege, quando você faz a sua parte, Deus é que vai trazer o teu sustento, Deus é que vai trazer as tuas bênçãos. Assim que nós temos que estar bem atentos a isso, porque tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher, ou os nossos filhos vão colher. Então é importante essa semente, pastor. É muito importante o que nós estamos plantando hoje, em quem nós temos crido, se nós temos
por o momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós estamos sendo levados para um lado ou para o outro pelos ventos das notícias ruins e tudo. Nós temos que estabelecer, sim, pastor, é necessário que tudo que está acontecendo aconteça, porque está escrito na Bíblia que dias virão muito difíceis, mas a promessa para aqueles que permanecem fiéis no Senhor, elas são promessas de sim e amém, que nós somos a vitória, somos mais que vencedores. A palavra fala que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo é permanecer firme e fiel no que Deus prometeu através da sua palavra. Então nós temos que estar juntos, unidos. Por isso que eu creio que nós temos que falar, Deus do púlpito, sim, os tempos que nós estamos vivendo, para que os crentes possam abrir os olhos e deixar de brincar de ser crente. Não tem tempo para brincadeira. Vim buscar um povo no meio do meu povo, é o povo que está dentro da igreja. Então é importante, pastor, eu falo, senhor, de coração, eu tenho aqui nos Estados Unidos, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas são tempos no qual a glória do Senhor se vai manifestar de uma forma sobrenatural. E é o sobrenatural que nós começamos nessa conversa a falar, que hoje eu declaro que vai começar na igreja do Senhor essa noite, com o pastor Wagner, porque eu creio que Deus está preparando algo sobrenatural. Nós temos que viver os milagres, as maravilhas, os prodígios. Por que nós não estamos vendo mais isso, pastor? Por que não está acontecendo esse poder, essa glória sendo manifestada no meio do povo de Deus? Porque o povo de Deus, o povo de Deus não está... Não quer ver isso, né? Eu tenho constantemente, né? O senhor sabe que o pastor Wagner, nós trabalhamos juntos, então nós quase todos os dias oramos. Há uma situação, um negócio, alguma coisa está travada, alguma coisa não está acontecendo, o que a gente faz? Vamos orar, meu irmão, vamos buscar de Deus e vamos orar. E a resposta, pastor, é quase imediata. Por quê? Porque nós estamos buscando de Deus. E uma vez, até o pastor Bruno está aqui, ele escutou, eu estava uma vez orando com ele, né? E ele falou para mim, irmão, tem que buscar mais de Deus, tem que buscar mais de Deus. E eu sou um cara, pastor, não quero aqui, né, aparecer para ninguém, mas eu acordo de madrugada, eu oro, eu acordo de manhã, eu oro. A hora que eu estou na rua, estou orando, eu estou no carro, estou orando, o pastor vai... A gente sempre está orando. Então, buscar mais de Deus, nós não estamos buscando o suficiente, pastor, nós não estamos crendo o suficiente. Nós temos que nos dedicar a buscar e pedir a Deus que verdadeiramente essa glória caia sobre as nossas vidas e que esses milagres, essas maravilhas sejam manifestados no nosso meio. Prodígios, pastor. Imagina você estar no púlpito, o Senhor mostra uma pessoa que precisa de um milagre, uma cura, e olha como tem acontecido aqui. Nós temos viajado, quando eu vou ao Brasil, a gente viaja, a gente está sempre reunido com o pastor Bruno, a gente faz orações e a glória do Senhor é manifestada de uma maneira tão grande, a gente está ali, o fogo cai, e o pastor Wagner, hoje eu acho que ele vai compartilhar quantas pessoas têm sido curadas através da vida dele, né? Então, quando o senhor busca, obtém a mesma coisa, se a pessoa ela quer estar bem fisicamente, eu não sei se o Flavinho está aí ainda, ele que é entendido nessa parte de preparação física, quando uma pessoa quer estar bem fisicamente, o que ela faz? Ela começa a ir na academia, começa a treinar, começa a comer melhor, tudo, para afinar, ficar mais esbelto, né? Para ficar bem de saúde, ficar bem fisicamente. O crente tem que buscar sempre academia espiritual, orar, ler a palavra, ir na igreja, jejuar, fazer com que essa força que o Senhor quer que nós tenhamos, nós possamos tê-la, porque pela busca, tá entendendo? Porque se você quer emagrecer, se você quer estar bem fisicamente, você tem que treinar. Você não pode ficar deitado na sua cama, eu vou emagrecer, eu vou ficar bem. Não, as coisas têm que ser de acordo com o que está na promessa de Deus. Nós temos que caminhar de acordo com o que diz a palavra. A palavra diz que nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, mas nós temos um caminho a ser trilhado. Você não pode estar sentado na sua casa e pensar que Deus vai te derramar bem sem se buscar. Pastor, ainda em 1 Timóteo 4, versículo 4, diz assim, pois tudo que Deus criou é bom e... Amém, Academia de Jesus, amém. E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, com certeza o que o amado está falando, e Deus tem o seu tempo. Eu estava aqui, enquanto o amado falava, lembrando. Quando o povo entrou no deserto, o povo clamou a Deus pelo pão. E Deus lhe deu o maná do céu. Deus derramou o pão, a qual Jesus diz que Moisés deu pão aos pais e eles morreram. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas, assim, dentro da provisão, do poder que tem a igreja, da ação da igreja, chegou, por um momento, Deus proveu naquele momento de deserto, de caminhada de 40 anos, que não foram um dia, né? Mas quando o povo cruzou
o Jordão e pisou na terra prometida, o maná cessou. Então nós temos que também ter Jesus absoluto. Nós temos que... eu tenho orado muito nesse sentido, que nós precisamos ter muitos sinais, mas eles não podem ser suficientes para caminhar com o Senhor, porque Jesus tem que ser absoluto. A igreja, ela chega, ela caminha tempos e tempos, né? Há um caminhar da igreja. E nesses tempos que nós estamos chegando, esse tempo profético, Deus falou comigo algo em 2019, que nós estamos num tempo profético. Não é tempo de profecia, mas tempos proféticos, tempo de cumprimento. Cumprir a profecia. Então, chegou aquele momento, era cumprimento, a entrada da terra era uma promessa. A entrada da terra prometida era uma promessa. Levou 40 anos, então quando os filhos entraram, pisaram, Deus disse, agora vocês vão desfrutar do melhor da terra. Então, pastor, mas eu pegando, como o senhor fala aí, pegando o gancho, demorou 40 anos, um caminho que eram de 6, 7 dias, né, do Egito até o caminho de 7 dias, né, andando, demorou 40 anos, e justamente encaixa no que nós estamos falando. Por quê? Porque o povo, tendo maná, tendo todos os sinais e as maravilhas, ainda eles murmuravam, ainda eles estavam mal agradecidos, ainda queriam construir um bezerro, um ídolo para adorarem, quando Moisés subiu, né, ele estava demorando, pediram para construir. Então, tudo isso é um sinal do que nós já vimos o filme, pastor, nós já vimos esse filme, nós já aprendemos como é, nós já sabemos, não podemos voltar, é que nem uma criança, quando o pai fala, não põe a mão aí, você vai queimar, não põe a mão aí, você vai queimar, aí o garoto vai, a criança vai e põe a mão e queima. Nós já sabemos, se nós fizermos certas coisas, vai atrasar nossas bênçãos. Eu costumo dizer, pastor, que você está numa fila, né, o Senhor já falou com você, já te prometeu, você está na fila para receber, aí você vai, peca, né? O que todos nós estamos sujeitos a pecar, nós não somos perfeitos, é normal, não estou falando que nós temos que ser perfeitos, mas você já sabe qual vai ser a consequência, você vai ter que estar na fila, você que vai ter que voltar lá no final da fila e começar tudo de novo. Então, se nós já conhecemos isso, por que não nos pagarmos o preço, né? Passar o processo, aceitar a obra de Deus nas nossas vidas, né? Porque o processo... ajudando, colaborando, corroborando, né? Colaborando com o irmão, com a mensagem que o irmão está trazendo, pastor. Nós temos Jesus 100% na nossa vida. Quer dizer, nós, quando o amado leu João 10:10, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida. E tem abundância. Né? Então, essa abundância, essa vida em abundância, ela, dia a dia nós vamos ter luta. E dia a dia nós vamos ter vitória, porque se permanecermos em Jesus Cristo, Ele é fiel e justo. Vai nos trazer, vai nos fortalecer, vai nos renovar. E a igreja, ela tem que estar firmada nisso. Ela não pode ser imediatista, ela não pode ser... trazer uma fé momentânea, porque essa fé tem que permanecer no nosso coração. E eu vendo o pastor pregar e dizendo, eu não quero voltar ao primeiro amor. Permanecer nele, né? Permanecer nele. Eu também tenho tido eu sempre preguei essa palavra, permanecer. Por que eu tenho que voltar ao primeiro amor? Eu não deixei. Eu Mas quero pastor, é uma coisa muito importante para que as pessoas que estão escutando e saibam que, independentemente o que elas tenham feito faz 1 hora, ou 50 minutos, ou 30 minutos, Deus as ama assim como elas são. Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. O senhor sabe que Deus, Ele não sabe o que é o pecado, porque Ele nunca pecou, né? Mas Jesus tem uma ideia, não pecou também, mas Ele tem uma ideia do que a nossa carne é fraca, porque Ele viveu aqui na terra como homem. Ele foi perfeito, nunca pecou, mas Ele viveu como homem, e Ele viu as aflições do que nós passamos aqui. Ele sabe que a nossa carne, a nossa estrutura é fraca. Então, mas isso não significa, não nos dá luz verde para que nós possamos pecar. Porque a palavra fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E muitas pessoas usam isso aí
para que elas possam viver a vida, né? Levantando, caindo, levantando, caindo. Não, você tem que definir a sua posição, o que você quer. É melhor você pagar o preço, sofrer as aflições e passar o processo e obter a vitória e receber o que Deus tem para ti, o galardão, ou você viver temporariamente, uma maneira temporária, um pouco um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, e você vai passando e você vai vendo as coisas pela metade, você vai recebendo tudo pela metade, você vai permitindo que o diabo vai tirando o que Deus tem para você, as suas promessas. É uma coisa, pastor, por isso que eu falei no começo da nossa conversa, que é importante nós termos o discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo tempos de glória, tempos gloriosos. Está ruim aí fora, mas o justo pela sua fé viverá. Nós não vivemos pelas circunstâncias do mundo. A nossa conta financeira não depende da condição financeira mundial. Nós temos que prestar atenção que toda a nossa provisão vem do Senhor, que Ele é o nosso pastor e nunca nada nos faltará. Está entendendo? Então nós temos que ter essa consciência para nós não cometermos erros. Às vezes nós temos oportunidade, como Sara quis fazer um favor para Deus, né? E pediu para Abraão e tá com Agar para ter o Ismael. O Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa não era Ismael. Então o que acontece? Criou um reboliço tudo porque quis fazer um favor para Deus. Então nós temos que entender que nós somos, a irmã falou que nós somos a última geração, e eu também creio que nós somos a geração privilegiada que vamos ver a volta do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça nas nossas vidas, nós temos que caminhar, porque o que Deus tem para nós é glorioso. O ímpio não pode prevalecer no caminho do justo. Ele pode pensar, nós estamos vivendo tempos. O pastor Wagner está aqui, e no trabalho, pastor, nós nos deparamos com situações. São pessoas mentindo, pessoas criando coisas que não existem, fazendo coisas absurdas. E nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós podemos comentar entre um e outro. Pô, esse cara aqui que está pensando que eu sou bobo, não tá entendendo? Nós somos filhos de Deus, nós não somos, né? Nós temos a mente de Cristo, e Deus, a mente de Cristo é sábia, é inteligente. Então o que acontece? As pessoas às vezes nos subestimam a nossa inteligência, pensa porque nós somos crentes, nós somos bobos, nós não somos bobos, mas acontece que eles pensam que nós vamos usar as armas do mundo, combater. Pastor, que diz assim, em 2 Coríntios 5, 17, não falha mesmo, é segunda. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa nova criatura, ela tem que permanecer. Eu gosto muito da analogia do batismo, de nós analisarmos que o batismo nas águas, ele é visual, né? Você vai ali, desce nas águas, só que você deixa nas profundezas, pela fé, a criatura velha, lá no fundo da água. Então, pastor, é correto, mas a igreja tem que ver essa novidade de vida, de nova criatura, né? Para que a gente volte à velha criatura, sabendo que Jesus é fiel e justo para nos perdoar e para nos dar a vida eterna, a graça, né? Então, voltando, então às vezes, né, as pessoas, elas subestimam a nossa inteligência, subestimam nossas pessoas, né, porque pelo fato de nós sermos cristãos, nós usarmos, né, a Bíblia como direção para nossas vidas, né? Então elas fazem coisas assim, artimanhas, e elas pensam que nós vamos usar as mesmas artimanhas que elas usam. Então o que acontece? Nós decidimos orar, nós decidimos cumprir com a palavra de Deus, abençoar essas pessoas. Então quando a gente obtém o resultado, a vitória, as pessoas olham e falam, como é que pode, como é que foi isso, como é que aconteceu? Entendeu? Elas não entendem, mas nós entendemos. Com a oração, com o jejum, com a busca do Senhor, nós vamos obter a vitória, né? Então, a diferença como está escrito em Malaquias 3,18, existe uma diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E como filhos de Deus, se verdadeiramente nós nos apostamos pelo fato de termos aceitado a Jesus, somos filhos, nós temos que reconhecer, e eu falo sempre, o senhor sabe disso, às vezes pode ser até repetitivo, mas nós temos que reconhecer a nossa identidade, porque através da minha identidade eu sei quem eu sou, e eu vou usar dessa identidade para poder operar de acordo com essa identidade. Quem eu sou, filho de Deus, eu posso todas as coisas, eu tenho que... a palavra não fala que nos deu poder para pisar em serpente, escorpião, tomar alguma coisa mortífera, não falar dano algum. Então nós temos que entender essa identidade. E quando nós entendemos essa identidade, nós podemos às vezes sofrer um pouquinho, né? Porque se faz frio, a gente vai sentir frio. Se faz calor, a gente vai sentir calor. E se a tempestade está forte, obviamente nós vamos sentir também o barco balançar.
mas o que nós podemos saber que esse barco nunca vai afundar, porque nós estamos arraigados na rocha, que é Jesus. Então, essa identidade do irmão, do cristão, tem que ser exatamente assim. Nós temos que nos apostar da nossa identidade. É um exemplo muito simples que eu sempre uso, eu gosto de repetir para que as pessoas saibam que quando ela olha no espelho, ela veja, ou ele veja um filho de Deus ou uma filha de Deus com poder e com autoridade. Se você é assim como o senhor está vestido e como eu estou vestido, se nós sairmos agora na rua, numa rua movimentada, numa avenida movimentada, e os carros passam para lá e para cá, e se nós entrarmos na frente dos carros e falar para eles pararem, o que eles vão fazer? Não vão parar de jeito nenhum, vão passar por cima da gente. Quem somos nós? Então, agora põe um uniforme de policial, de guarda de trânsito e vai parar na frente do carro. O que vai acontecer? Ele vai parar. Por quê? Porque ele reconhece a autoridade daquele uniforme que está usando. Então nós temos que andar de cabeça erguida e mostrar a autoridade, a identidade como filho de Deus, e através dessa identidade nós temos a autoridade de poder fazer muitas coisas que o Senhor promete na nossa palavra. Então, nós como cristãos, como filhos de Deus, nós temos que entender isso. Os tempos que nós estamos vivendo, se nós conhecermos a nossa identidade e usarmos a nossa autoridade, nós vamos viver o melhor dessa terra. O perrengue que nós passamos diariamente, as lutas, elas só fazem voltando à academia. Quanto mais você vai treinando, mais você vai ficando forte. Então, essas lutas, elas não vão fortalecendo, elas não vão fazendo que nós adquiramos a fé que nós necessitamos para poder caminhar sem titubear, para poder caminhar como quando o filho, é uma coisa tão, às vezes parece difícil, mas é tão simples. Quando um filho nosso, né, o senhor é pai, eu sou pai, meu filho já está grande, já passou, já tem 1,83 m, 84, e quando um filho senta no seu colo, e te faz um carinho, te dá um beijo, fala, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo. Aí você fala, ih, pá, esse aí quer alguma coisa, tá querendo alguma coisa. Aí ele simplesmente, ele leva. Parece que sumiu. Ah? Tá me ouvindo? Tô. Sua voz parece que sumiu aí. Você tá... Eu tô... Peraí. Agora, tá. Ah, voltou, fala. Então, quando o filho ele senta no nosso colo e dá um beijo, um abraço, fala que nos ama e mostra um carinho, nós pensamos, né, automaticamente, esse quer alguma coisa, tá pedindo, vai querer pedir alguma coisa. Aí simplesmente levanta e vai embora. E não te pediu nada. E você fica pensando, poxa, meu filho veio, me deu um abraço, me falou que me ama, né? Aí e não me pediu nada. Aí você, com o coração bom, você vai fazer o quê? Você vai querer dar alguma coisa para você vai querer compensar esse amor. E assim é Deus. Deus, ele de graça nos amou, de graça deu Jesus. Imagine se nós seguimos os seus preceitos, né? Seguimos o caminho que ele determinou e nós sigamos. Não estou falando que nós devemos ser perfeitos, mas que nós busquemos a estatura de um varão perfeito. Que nós possamos... Pastor Wellington, Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Então a gente tem que estar vigiando. Nós que já estamos nos caminhos, como o Amado está falando, nós estamos vivendo os últimos tempos. É o momento da igreja, não podemos dizer o dia nem a hora, mas Jesus está com o cumprimento de todos os sinais da sua vinda. E a igreja tem que estar firmada na rocha, né? E firme nas promessas. Mas os últimos tempos são gloriosos. Minha amada que está ouvindo aí o pastor Wellington trazendo a mensagem lá de Miami para os nossos corações, trazendo a mensagem que a igreja, né, tem que permanecer, tem que estar firmada na rocha, tem que estar firme. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco. Pastor, você vê o tempo aí para a gente poder orar. Não, eu tô bem. É uma hora só, né? Então nós temos que já começar a orar. Mas só para concluir, pastor, só para concluir, para que as pessoas elas entendam que os tempos que nós estamos vivendo são tempos gloriosos, no tempo no qual a igreja do Senhor ela permanece fiel e vitoriosa. Nós simplesmente temos que entender e abraçarmos essas promessas. Não olhar para as circunstâncias, o que a Rede Globo fala, o que a Rede Globo diz. Não, tudo isso é mentira do diabo. Nós temos que viver de acordo com o que a palavra de Deus determina. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Assim que o papo está encerrado, pastor. Somos mais que vencedores, mas temos... Tem um pedido, pastor. Tem um pedido aqui que eu estou vendo para libertar uma pessoa do cigarro. Tá? Que aqui está aparecendo para mim meio claro. As escritas, às vezes,
Aqui tem uma pessoa pedindo a libertação. Vamos orar então, vamos orar. Eu quero dizer uma coisa para o amado, aproveitar aqui e dizer para essa pessoa que pediu, que a oração do justo, eu, por exemplo, tenho 21 anos, pastor. Quando eu cheguei, quando o Senhor me alcançou e o pastor, foi até o pastor Gerson, que orou por mim, eu tirei o maço de cigarro do bolso, botei embaixo da sola dos meus pés, enquanto ele orou, e eu falei, pastor, eu não quero nunca mais ter vício. Pastor, naquele dia, irmão Hélio, naquele dia eu nunca mais fumei, nunca tive gosto. Para mim, até o cheiro da fumaça eu passei a ter nojo. Uma vez eu fui numa reunião. A libertação, ela vem pela fé. Foi tremendo. Eu estava 21 anos. Todos os vícios que eu tinha, naquela oração eu chorei. Ele botou a mão na minha cabeça. Isso na igreja. Na casa, quando iniciou a obra. E eu fui até ele, eu disse, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu não quero ter vício algum. E quando ele orou, enquanto ele foi orando, ele dizia assim, Jesus, Senhor, pela fé do irmão Luiz, ele está dizendo que não quer mais ter vício nenhum. Pastor Wellington, de lá até aqui, já vai com 30 anos, vai para 31, não sei, é por aí. Pastor, é como se eu nunca tivesse fumado, nunca tivesse bebido, nunca tivesse ido ao samba, tirou tudo ali. Então, uma vez eu fui... A irmã que está aí pedindo que o pastor Wellington vai fazer a oração, e aos que estão pedindo libertação, os que estão pedindo cura, tenho certeza que Deus vai usar a vida dele. Só para concluir, pastor, uma vez também eu fui numa reunião, e a pessoa que eu me reuni, no qual eu me reuni, ela também fumava, né? E ela pegou e falou assim, olha, eu tento de todas as maneiras e não consigo. Não posso, não consigo, já fiz de tudo. Eu falei, você tem certeza que você fez de tudo? Eu falei, você crê que Deus pode te libertar? Eu creio. Então eu falei, vamos fazer assim? Vamos orar e vamos declarar que Deus vai te libertar, né? Então eu orei, pastor, e eu falei na oração, né? Não foi uma oração bem rápida assim, mas eu falei, pai, cada vez que essa mulher colocar um cigarro na boca, que ela tenha vontade de vomitar, que ela se sinta mal, que tenha nojo, em nome de Jesus. Foram poucas palavras. Na semana seguinte, pastor, ela me ligou e falou, cara, eu não posso nem ver cigarro, me dá um nojo, me dá vontade de vomitar e tudo. Então, não é por muito que nós falamos, é pela nossa fé que ativamos, né? Então vamos orar. Qual é o nome da pessoa que fuma? Nós vamos orar e vamos anular e cancelar esse espírito que opera nela para que ela deixe de fumar em nome de Jesus. O senhor vê o nome aí? Senão nós oramos em geral, pastor. Já acho que deu o horário, já está acabando, né? Eu creio. Pastor, vamos fazer a oração, pastor. Faça a oração. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento tão precioso e glorioso, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor tem os ouvidos inclinados ao nosso clamor. E como diz o pastor Luiz, que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. E aqui houveram vários pedidos de oração, Pai, para deixar de fumar, para salvação, libertação, para cura. Quais todos esses pedidos nós colocamos no teu altar, declarando, Senhor, que já está feito para a glória do teu nome, Senhor. Porque tu eres um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode. E nós cremos no poder da libertação, nós cremos no poder da oração. Assim que, Pai, em nome de Jesus, tudo que esteja perturbando teus filhos e tuas filhas nesse momento, nós anulamos e cancelamos e lançamos fora em nome de Jesus. E declaramos e decretamos que as tuas ricas bênçãos, que enriquecem e não acrescentam dores, estão sobre a vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, porque tu eres um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus justo, e nós sabemos, Pai, que nesses tempos que nós estamos vivendo, Pai, a sua glória será manifestada de uma maneira sobrenatural, e nós receberemos todas essas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome precioso de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Filho. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, oramos também para o culto dessa noite, Pai, que tu possa usar o teu servo, o Wagner, Pai, ao abrir a boca, Pai, possa, Senhor, soltar a tua palavra, no qual será de transformação, será de bênção para as vidas que estariam aí presentes escutando essa palavra. Muito obrigado pelo ministério do apóstolo Luiz, Pai. Cuida dele, cuida da sua família, cuida, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem encomendado na mão dele, Pai. Nós declaramos e decretamos, Pai, toda a sorte de bênção na vida dele, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado, Deus, pela oportunidade de poder te servir, Pai, de poder reconhecer que sem ti nada somos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Guia nossos passos, guia nossos caminhos, para que nunca nos apartemos deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Amém, pastor. Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Quanto tempo com a gente aí, tá bom? Dê a paz para toda a sua família. Mas eu quero estar lembrando a todos que
nós teremos hoje no presencial, na Rua Murilo Furtado, 849, Curuvi, 10 minutos do centro ali, daqui de São Paulo, da capital, a presença do nosso pastor Wagner. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Profeta de Deus. O Senhor me deu, pastor, desde 2019, que nós estamos vivendo tempos proféticos. E eu pus, desde agosto até agora, setembro, nós pregarmos sobre tempos proféticos. Então, as sextas-feiras têm sido dedicadas e Deus tem operado tremendamente. Então, e ele vai usar tremendamente o Wagner. O Facebook aberto, tá? A gente, na igreja, o pessoal ainda está usando o Facebook. Vai estar lá. E o pastor vai estar ao vivo. Então, eu quero convidar, pastor, irmão Flávio Trevisão, um grande abraço no teu coração, irmão. Saudade do irmão. Deus abençoe vocês, a família de vocês, a todos. Tá bom? A todos quantos entraram. Aí a paz da toda a igreja, todo irmão. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Às 20 horas hoje, na Rua Murilo Furtado, estaremos com o culto abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique na paz. A paz para todo o Brasil, todos os Estados Unidos, todas as nações. Deus abençoe. A paz, Senhor, pastor. Que Deus abençoe. Amém.